Olá, pessoal. Oi, Dani, Lucas. Oi. Boa noite. Só vou aguardar aqui o Dr. Hugo chegar, tá bom? Já adiciono ele. Vamos entrando. Oi, mãe. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Mary. Só mais um pouquinho que o Dr. Hugo já deve estar entrando. Boa noite, pessoal. Olá, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite. Boa noite a Boa todos os nossos noite. espectadores. Obrigada, doutor Hugo, por fazer essa live com a gente. Obrigado eu pelo convite, Vanessa. Tá tudo bem? Faz tempo que eu não vejo, Né? Bastante tempo. né? Com a Tá quarentena dando pra ouvir? ainda. É, tá dando pra ouvir bem? Tá sim, tá legal, Ah, tá bacana. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Cedrone, sou farmacêutica e estou aqui com o Dr. Hugo Yamashiro, que é médico com pós-graduação em nutrologia, ortomolecular e endocrinologia. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre terapia hormonal no envelhecimento e na prevenção de doenças. Bom, nós sabemos, né, doutor, que com o passar dos anos, os hormônios, todos os hormônios sofrem várias alterações e começa a entrar em declínio após os 35 anos, né? Mais ou menos. E por que, doutor? Conta pra gente por que esses hormônios começam a entrar em declínio, começam a cair. então vamos lá, Vanessa, e boa noite para quem está escutando a gente. Na verdade, o que é importante entender é que você comentou, né, que com 35 anos geralmente os hormônios começam a cair, e isso é uma verdade. Mas dependendo muito do estilo de vida de cada pessoa, pode ser que essa queda hormonal aconteça de forma precoce, né? Então, Entendi. a gente já tem no código genético, né, no nosso DNA, que já está programado, tipo, comece a queda hormonal aos 35 anos, por exemplo. Aham. Mas se até chegar nos 35 anos a pessoa bebe, fuma, dorme mal, é sedentário, é, não se alimenta bem, pode ser que esse declínio hormonal comece de forma precoce, com, sei lá, 29 anos, 30 anos, ou até antes. Então, tem toda essa. Tudo isso vai influenciar na saúde e nessa queda hormonal. Né? Então, não é Aham. só um fator, não é só o envelhecimento. Por isso que tem alguns médicos que falam que a idade cronológica tem a diferença da idade biológica. É por causa Entendi. disso. Aham. Né? Sim, depende muito do estilo de vida, né? Por isso, Muito, muito do por seu. isso que hoje existe a medicina do estilo de vida, né, doutor? Bom, em que é Sim. baseada tanto a nutrologia quanto a ortomolecular, né? Então, Uhum, cada sim. vez estamos indo mais para esse caminho. E, doutor, conta pra gente a importância da terapia hormonal no envelhecimento. No envelhecimento, então, só para deixar bem claro, não sei se todo mundo está acostumado com o termo, mas assim, quando a gente fala hormônio, é importante entender um pouquinho da ação hormonal, que é sempre uma conexão de chave e fechadura, né? Então, um hormônio ele só vai ter ação se ele se ligar num receptor. E cada hormônio tem o seu receptor específico, tá? Então,
Você tinha perguntado sobre hormônio na prevenção? Isso, no envelhecimento, né? Ah, no envelhecimento. Então, tá bom. Isso. Então, a gente teria que meio que dividir o nosso, assim, lógico que o nosso corpo é todo integrado, mas a gente teria que fazer algumas divisões, tá? Então, por exemplo, vamos começar, sei lá, vamos começar pelo cérebro, tá bom? Sim. Então, é sabido que hoje existem vários receptores hormonais no nosso cérebro, né? Então, a gente tem receptor de neurotransmissor, né? Que são substâncias específicas para o sistema nervoso central, mas é sabido hoje que existe receptor de, por exemplo, muita gente fala assim, testosterona é hormônio masculino, né? Estrogênio é hormônio feminino. Na verdade, tanto a testosterona quanto o estradiol, né, o estrogênio, eles são hormônios sistêmicos, né? Então ele não é um hormônio sexual, ele é um hormônio que age no corpo inteiro, ele não age só no órgão sexual. Sim. E aí a testosterona tem uma predominância masculina e o estrogênio uma predominância feminina, tá? Mas se a gente for falar do cérebro, por exemplo, hoje já tem bastante pesquisa mostrando que a gente tem receptor de testosterona e de estradiol, de estrogênio no cérebro, e se você tem uma queda desses hormônios, você pode acabar tendo sintomas neurológicos ou até sintomas emocionais. Sim. Então tem aqueles quadros depressivos, onde a pessoa toma um remédio mais tradicional, né, para melhorar da depressão, então ele está tomando algum remédio que aumente a serotonina cerebral, e ele não tem uma grande melhora. E quando você associa um esteroide, né, a testosterona ou o estradiol, essa pessoa começa a ter uma melhora mais significativa, né? Então, é uma comprovação onde o hormônio age no cérebro. Tanto o homem quanto a mulher, né? Tanto homem quanto a mulher. Tanto que hoje já é sabido que a tal da TPM não é frescura. Uhum. Né? Porque muita gente antigamente falava, não, que é frescurite, tal. Hoje já está mais do que comprovado que não é frescurite. Porque com a oscilação hormonal do ciclo menstrual feminino, você vai ter essa oscilação de ação hormonal no cérebro. E essa oscilação hormonal no cérebro pode dar essas mudanças de comportamento. Sim. Então, inclusive a falta de cognição, né? A perda de memória, né? Sim. E muitos pacientes que relatam que quando começam a usar testosterona, tanto os homens quanto as mulheres, começam a relatar que a memória ficou outra, né? A capacidade de concentração, que muda totalmente. Muda. É que, infelizmente, Vanessa, e para quem está escutando a gente, a nossa medicina, né, do século XIX, XX, XXI, ela é uma ciência ainda muito focada em doença, né? Então, a ciência tradicional, ela espera a pessoa adoecer para então instituir o tratamento. Agora, quando a gente fala de uma parte mais preventiva ou melhora de qualidade de vida, a quantidade de pesquisa é muito escassa, né? Sim. Até porque também é algo mais recente, a pessoa que está envelhecendo, ela querer qualidade de vida. Porque antigamente a pessoa falava, bom, eu estou envelhecendo, eu aceito ficar, entre aspas, né, doente, eu aceito ficar parado, eu aceito ficar, entre aspas, inútil, que eu não ligo, né, já estou velho. Hoje já é outra cultura, né? Eventualmente uma pessoa de 45 anos, 50 anos, ela está chegando no auge da carreira, ou ele já vai casar, quer experimentar a paternidade, a maternidade nessa idade. Então, é uma outra cultura. Então, a ciência, agora ela vai começar a correr atrás disso, né? Nesses trabalhos mais preventivos, qualidade de vida, bem-estar, envelhecimento. E, voltando ao assunto da nossa conversa, hormônio tem tudo a ver com isso. Não, com certeza. E eu estava vendo um vídeo do doutor falando sobre saúde, né? Porque muita gente acha que saúde é a ausência da doença. E não é isso, né, doutor? Muitas vezes você não tem uma doença, só que você não tem qualidade de vida, e você se acostuma com aquela vida também, sem performance no trabalho, sempre cansado, se arrastando, não consegue fazer uma atividade física. Você pode até não sentir uma dor, mas você não tem uma performance em nada na sua vida. Nem numa atividade física, nem na qualidade de vida com a família, né? Nem no trabalho. Fala um pouquinho de saúde pra gente, doutor.
o que eu gosto de espalhar para todo mundo é que ser saudável não é fácil, né? Requer um investimento. Investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de paciência. E todo mundo acha que saúde vem assim, né? Vem com remédio ou vem parando de comer glúten, essas coisas. Não é, né? O que eu falo assim, saúde, o ser humano, a gente é muito complexo, né? A gente tem vários sistemas, vários órgãos. Então, quando a gente fala em saúde, você tem que estar pensando em tudo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, não vale a pena você ter uma boa saúde hormonal, ou seja, você está com a sua testosterona e com o seu estrogênio, né, em doses boas, normais, mas a sua parte ortopédica está toda podre, né? Então, sim, você tem a testosterona para agir no seu cérebro, para ter disposição e para alimentar o seu músculo para ter força. Mas, de repente, a sua articulação está podre porque você não cuidou da parte ortopédica. Pronto. Exatamente. Não deu. Né? Ou você está com a parte ortopédica boa, com a sua parte hormonal boa, mas o seu coração está falindo. Então, não vai dar certo, né? Então, o que eu gosto que as pessoas entendam é assim, que trabalhar com saúde é algo muito amplo, né? Você tem que pensar em muitos órgãos ao mesmo tempo, em vários sistemas ao mesmo tempo, em várias condutas ao mesmo tempo, né? Então, o que eu falo para as pessoas, não vale a pena você comer bem e fumar. Um está anulando o outro, né? Ou você come bem, dorme bem, malha, mas fica assim, sofre muito estresse no dia a dia, né? Então, você vai acabar se desequilibrando. Sim. Ou, por exemplo, sei lá, a pessoa tem todos os exames normais, né? Não tem nenhum sintoma, então ela se acha saudável e não cuida do estilo de vida dela, né? Então, dorme a hora que quer, come a hora que quer, etc. Então, cedo ou tarde vai pagar um preço, né? A saúde vai degringolar. Sim. E é um assunto que a gente já fala há muito tempo, né? Nós que já estamos na ortomolecular, principalmente, né, doutor? Sobre a prevenção de doenças, porque realmente nós estamos acostumados à doença, à medicina da doença, né? Onde existe um medicamento para cada doença, né? Então, essa é a nossa cultura, só que realmente a ortomolecular já vem falando há muitos anos da medicina preventiva, coisas que os médicos mais conservadores estão falando agora. Antigamente a gente já falava de probiótico, a gente já falava da terapia hormonal, né? E jogavam pedra. Mas vários estudos estão comprovando cada vez mais os efeitos da suplementação, né? Da mudança do estilo de vida, na qualidade de vida desse paciente. E, doutor, conta para mim quais os primeiros sintomas, falando dos hormônios testosterona e progesterona, né? O estradiol, os estrógenos, quais os primeiros sintomas que aparecem quando esses hormônios começam a cair? Ótimo. Então, dentro daquela explicação que eu te falei, que a gente conversou no comecinho, né? Que é tudo uma questão de chave e fechadura, né? Ligar a chave numa fechadura. Então, a gente sempre vai pensar quais são os órgãos que têm muita fechadura que vão sofrer com a ausência da chave, né? Na mulher, é muito gritante a menopausa, porque a queda ela é muito abrupta, né? Então, o ovário está lá funcionando, ele está ciclando, aí, de repente, ele entra numa falência, quando o ciclo começa a ficar meio bagunçado, e, de repente, ele cessa, né? Então, é uma queda muito brusca. E daí, por exemplo, os estrogênios, né? O estradiol. O ser humano tem receptor de estradiol no vaso sanguíneo, né? Tanto de estradiol quanto de progesterona. Então, quando você tem uma ausência desses hormônios, e o seu vaso sanguíneo sente a falta dessa substância, eventualmente ele pode sofrer uma vasodilatação, né, do nada, que é aquele flush, aquele calorzão. A pele fica vermelha e a pessoa sente um calor absurdo momentâneo. Os famosos fogachos. O fogacho, né? Porque o vaso, ele teve aquela vasodilatação pela ausência de um hormônio específico, e daí a mulher vai ter aquele sintoma, né? A testosterona, né? A gente tem muito receptor de testosterona no músculo, tanto o homem quanto a mulher. Então, quando você passa a ter a ausência desse hormônio,
o músculo ele perde um dos fatores importantes, né, para ele se manter saudável, e você vai começar a ter uma perda muscular, uma fraqueza, uma descoordenação. Pele a mesma coisa, cérebro a mesma coisa. Então a gente sempre vai estar pensando nos órgãos chaves. Sim. Agora, como você falou assim, no caso dos idosos, né, a sarcopenia. Sarcopenia, exatamente. Agora, assim, falar assim dos primeiros sintomas, eu não saberia te explicar, não conseguiria te falar assim, qual é um primeiro sintoma. E, doutora, é verdade que o da mulher, a queda na mulher, ela é muito íngreme, né, na curva. Ela é muito mais rápida do que no homem. Uhum. Então, como ela é mais rápida, é mais fácil de você perceber. É igual aquele comentário que você fez. A pessoa, por exemplo, a queda de testosterona, tanto no homem quanto na mulher, é algo mais gradativo. Sim. Né? Ele é mais lento. Então, entre aspas, a pessoa vai se acostumando a essa ausência e ela não percebe. Né? Entendi. Então, a testosterona é um dos hormônios correlacionados com a libido sexual, com o apetite sexual. E ele vai caindo de forma gradativa, né? Então, às vezes a pessoa nem se toca que está tendo uma queda de libido, né? De apetite sexual, porque ela está se acostumando, está achando que está só envelhecendo, tal, que é só cansaço, mas na verdade é uma queda hormonal, né? Então, tem sintomas assim, quando o hormônio cai muito rápido, aí é fácil de você detectar o sintoma. Agora, quando ele vai caindo devagar, né? É aquilo que você falou. O corpo, uma das grandes vantagens do corpo do ser humano é ele se acostumar com coisas boas e com coisas ruins. Sim. Então, se eventualmente ele está se adaptando a uma coisa ruim, mas é de pouco a pouco, a pessoa nem liga, deixa pra lá, né? E ela tá aí é o que a gente fala, ela não tá doente, mas ela não tá saudável. Não tá saudável. E não procura ajuda, né? Porque ela nem nem tá percebendo aquilo, né? Exatamente. E se ela vai num médico mais tradicional, né? Sem fazer apologia se está certo ou errado. Mas o que eu falo para as pessoas é assim, se a gente voltar no assunto testosterona, né? Quando a gente olha no exame, o valor de referência de testosterona é um valor muito amplo, né? É mais ou menos, ele vai variar, né? Pelo menos na grande maioria dos laboratórios, de 250 a 750, né? Então, se uma pessoa chega lá com uma testosterona de 400, de 500, ele está dentro do valor de referência. Então, se você pega um médico que é mais focado no exame e acaba não ligando muito para a anamnese, ele vai falar, amigão, sua testosterona está muito boa, vaza, procura outro especialista. Né? Mas, na verdade, não. Eventualmente, ele tem uma testosterona dentro do valor de referência, né? E, mesmo assim, não está sendo suficiente para ele desenvolver alguma ação saudável. Então, a gente poderia estar fazendo uma reposição hormonal nesse caso, ainda de forma off-label, né? Ainda que ainda não seja nenhum consenso mundial. Mas quando a gente avalia de caso a caso, você repondo o hormônio, um sintoma que estava incomodando o paciente, pode ser que melhore. Entendi. E no caso da mulher, doutor, quando começa a se aproximar da menopausa, se bem que, assim, existe a idade, né? A idade próxima varia muito de cada mulher que entra na menopausa, mas existe também a menopausa precoce, né? Muitas vezes medicamentosa ou por outros fatores também. Quais os primeiros sintomas que aparecem? Um deles é o fogacho, né, doutor? Os principais, né, são o fogacho, por conta do vaso sanguíneo, que eu comentei. Um outro bem comum é o ressecamento vaginal, né? Porque por ele até ser chamado de hormônio sexual por muito tempo, é porque é sabido que você tem muito receptor em órgãos sexuais. Mama, vagina, útero, etc. Então, quando existe uma ausência do estrogênio, geralmente a mulher ela vai ter um ressecamento vaginal fora do normal. Então, eventualmente, ela está até excitada, ela quer namorar na hora, mas não vem a lubrificação. Né? Então, esse é algo bem comum. E a depressão também está associada à menopausa, né, doutor? Tá. Aí, o que eu falo bastante para os pacientes entenderem é que na medicina, né, Vanessa,
você mais do que você como farmacêutica, você entende bastante disso, mas às vezes os telespectadores não. Mas a ciência, a medicina, a gente trabalha muito com número, né? Sim. Muito com estatística, com probabilidade. Então, quando a gente fala assim, bom, a pessoa está depressiva, né? O Dr. Hugo está depressivo. Pronto. Estatisticamente falando, a primeira causa de depressão, né? Ou pelo menos o hormônio que está em queda predominante é a serotonina, né? Sim. E daí a gente vai repor a serotonina e pode ser que tenha uma melhora ou não. E daí, outros neurotransmissores, dopamina, acetilcolina, etc., tá tudo bagunçado. E daí você repõe tudo, pode ser que a pessoa tenha uma melhora 50%, tá? E daí, quando você vai mexer com esteroide, né, com uma testosterona ou com DEA, e daí ele começa a ter uma melhora de 75%. Aí você repõe sais minerais, opa, 90%. Mexe com probiótico, pronto, 100%. Entendi. Então, tem sim uma correlação, isso é sem dúvida nenhuma, só que eu acho que quando uma pessoa está depressiva, você nunca pode pensar em dar testosterona antes de você pensar no inibidor de recaptação de serotonina. Sim. Né? Você tem que pensar sempre naquilo que é mais óbvio. É o tratamento base, né? Isso, você dá o tratamento base, o que é um consenso, né? Você vai trabalhar primeiro com o que é consenso, que está todo mundo fazendo igual. E daí, se seu paciente for como a maioria, ele vai melhorar. Agora, se ele for aquela exceção, ele vai precisar de tratamentos extras. Sim. E no caso do homem, quais os primeiros sintomas, além da libido, que começa a cair, né? Quando os hormônios começam a entrar em declínio? Uma queixa muito comum e importante de perceber é a ereção matinal, né? O hormônio, os hormônios, né, de uma forma geral... Porque, na verdade, o homem só começa a procurar o médico quando ele tem uma alteração na libido, né? E na performance sexual. Ou se ele quiser ganhar realmente massa muscular, ele treina muito, aí ele procura o médico. Senão ele só vai arrastado pela mulher. A cultura de se cuidar era muito mais feminina do que masculina, porque a mulher, desde jovem, ela está acostumada a fazer o Papa Nicolau, o preventivo, tal. Ela vai no ginecologista desde a adolescência, então ela já tem uma cultura a mais. O sexo masculino, o homem está mudando agora, porque até então o bonito era ser machão, não vou no médico, não preciso disso. Só vai contar cada um pedaço. Né? Agora não, ele já se preocupa mais. E um sintoma bem inicial da queda de testosterona no homem é a ausência da ereção matinal. Né? Porque, que eu estava falando daquele ciclo circadiano, o nosso corpo ele tem toda uma oscilação hormonal diária, né? Que é super fisiológico, é normal do ser humano, e o pico de testosterona geralmente é pela manhã. Então, apesar da gente namorar mais à noite, o certo seria namorar de manhã, porque é quando a gente tem mais hormônio. Para o homem, né? Então, na mulher também. Pelo menos o ciclo da testosterona é igual na mulher também. Ela é maior pela manhã. Certo. Entendeu? Então, como você tem mais testosterona na parte da manhã, essa testosterona ela tem uma maior ação no vaso sanguíneo peniano, né? Em outros tecidos também, né? Corpo cavernoso, etc. Mas ele também age no vaso sanguíneo, que vai proporcionar uma ereção matinal. E quando a pessoa tem uma queda hormonal, ele não vai ter esse hormônio agindo nesse tecido, e aquela ereção matinal que era comum quando ele era jovem, até ele fazer lá os seus 40 anos, 35 anos, ele começa a desaparecer. Então é um sintoma para o homem ficar meio que ligado. Certo. E o outro sintoma também seria na questão de cognição, né, doutor? A memória, a Sim. Isso. A mesma coisa que a gente estava falando. Falhou? Voltou? Não. Voltou. Voltou? Essa parte da cognição, sim. Né? Tem umas fotos bem bonitas mostrando como que é o fluxo de sangue num cérebro saudável. Né? E você vê que
parece, sim, uma teia de aranha toda emaranhada, cheia de circulação de sangue, num cérebro saudável. E num cérebro que está em menopausa, ou até num cérebro masculino que está numa andropausa franca, você vê que o fluxo sanguíneo é muito aquém, né? Parece uma imagem preto e branco, enquanto que a outra parece uma imagem super colorida, super viva. Então, é aquilo que a gente estava falando em relação à depressão, né? Então, a demência, a parte cognitiva, quando a pessoa tem um problema cognitivo, a gente vai pensar primeiro em neurotransmissores cerebrais. Sim. Porém, aquele negócio, provavelmente, se ele fizer um tratamento que vai abraçar ele por outras partes, não só com neurotransmissor, mas usar esteroide, usar vitaminas, usar minerais, nutracêuticos, etc., a chance de melhora é muito maior. Sim. Né? É muito mais completo. Certo. E eu falo isso também porque eu uso testosterona bioidêntica e todas as vezes que eu parei e minha testosterona caiu de repente, a minha memória ficou terrível e quando eu voltava a utilizar, então, a minha performance cognitiva já mudava totalmente. E também a mulher tende a ficar um pouco mais prática quando ela usa, né, a testosterona. O comportamento Sim. também, né, muda. É a grande diferença, né, que a gente fala que a diferença masculina e feminina, né? O cérebro masculino e o cérebro feminino, eles são muito diferentes, Sim. né? E quando o cérebro feminino ela tem uma ausência desse hormônio de predominância masculina, ela vai sentir a diferença, é fato, né? Mas, por exemplo, o uso de testosterona em mulher ainda é muito controverso, né? Sim. Então, se você vai puxar numa literatura, você vai ver que 50% das pesquisas e dos colegas são a favor e 50% é contra. Então, o ideal é sempre você estar individualizando o caso, tentar entender qual que é a demanda do seu paciente, se tem segurança de uso ou não, se tem indicação de uso ou não, e daí manda bala. Né? É sempre comunicação. Sim, eu costumo dizer, né, eu e a minha irmã Vilma, que também faz o tratamento ortomolecular, que a medicina preventiva, você sente na hora que você começa a usar a suplementação, só que você sente mais ainda a diferença quando você para, se você interrompe por algum tempo. Nossa, Sim. Parece que o mundo acabou. Isso, né? É relativamente... Então, é muito comum mesmo, porque o que acontece? Imagina que você, com 20 anos de idade, Vanessa, você tinha a vida de uma pessoa de 20 anos de idade. Então, você conseguia Sim. fazer várias coisas ao mesmo tempo, se divertia pra chuchu, conseguia trabalhar, fazia tudo. Tá? Aí, imagina que com 35 anos, você sentiu o fator idade, né? E você já não consegue trabalhar tanto, se divertir tanto, fazer tantas coisas. Tá? Sim. E daí, você se acostuma com aquele padrão de, ao invés de fazer muita coisa, fazer pouca coisa. Tá? Aí você começa a fazer tratamento hormonal. Você acha que aquilo é normal. Muita gente acha que Exatamente. É normal, você acha que aquilo é normal. E daí você começa a fazer um tratamento mais completo, né, para melhorar a qualidade de vida, e você, entre aspas, você não precisa voltar para a Vanessa de 20 anos, mas você volta para uma Vanessa de 27, 28 anos. Então você não fica nem 8 nem 80, mas você fica lá nos 60. Sim. E daí, entre aspas, chega uma hora que também você vai estar acostumada a estar nos 60. Então você vai achar que aquela vida é normal. Aí você fala, bom, acho que eu não preciso mais desse tratamento. Aí você para. Aí você volta pro 4, não, pro 8. Aí você vai sentir a falta de novo. Com certeza. Uma diferença muito grande, né? E, doutor, existem outras pausas também, né? Além dos hormônios sexuais, além de andropausa, além de menopausa. Existe também a melatopausa, né? Sim. Que é a deficiência de melatonina. E também a somatopausa, que é do GH, né? Do hormônio do crescimento. Isso. Fala um pouquinho do hormônio do crescimento pra gente, doutor. Vamos lá. Então, o hormônio do crescimento... Controverso também. Super controverso, né? Mas uma das grandes diferenças dos esteroides para o GH é que o GH não é um esteroide,
tá? Uhum. Acho que para todo mundo entender, eu estou partindo do princípio que tem bastante gente que não sabe nada sobre hormônio, né? E Sim. quando a gente fala esteroide, fica aquele medo, fala, nossa, é bomba. Não, na verdade, esteroide, ele é um hormônio feito de gordura, ponto final, tá? Exatamente. E o GH, ele não é feito de colesterol, então ele não é um esteroide, tá? O GH, ele é um hormônio proteico, por ele ser um hormônio proteico, ele tem algumas particularidades, que daí é tudo detalhe, e uma grande vantagem do GH, Vanessa, é que a gente tem GH difuso pelo corpo inteiro, Uhum. tá? Então, a somatopausa, esse sim, tanto no homem quanto na mulher, né? Então, por não ser um esteroide, não existe uma predominância masculina e feminina, Sim. tá? O homem e a mulher têm uma quantidade muito semelhante de GH. E tanto no homem quanto na mulher, o GH ele cai de uma forma muito, muito suave, Uhum. né? Então, é igual você colocar lá, ó, aquela experiência, né, que o pessoal coloca, ó, se você pega o sapo, coloca ele na água fervendo, ele entra e já pula, já foge. Agora, se você Sim. bota o sapo na água morna e vai esquentando aos poucos, ele vai Ele não cozinhando e nem sente. percebe. Ele não Nem sente sente. tanto. Então, essa queda de GH, ela é gradativa, ela é aos poucos, e a pessoa vai tendo sintoma e nem percebe Percebe. que possa ser uma somatopausa, que pode ser uma falta de GH. E Uhum. daí ela acaba nem procurando o colega médico, ou às vezes ela até procura, mas não cita um sintoma que acha que é um sintoma muito bobo, ou às vezes até o colega médico, se não está acostumado a mexer com GH, ele vai ficar muito pé atrás. Então, a grande controvérsia do GH é que por ele ser um fator de crescimento, né, o grande medo da ciência hoje é câncer pequeno ficar câncer grande, Sim. né? Uhum. Faz todo sentido, tá? E aquilo que eu te falei, como o GH, a gente tem o GH difuso pelo corpo inteiro, independente do órgão que você tenha o câncer, provavelmente o GH vai fazer com que ele piore, Uhum. Entendi. entendeu? Diferente de um esteroide, né? Diferente de, por exemplo, uma testosterona, onde ele tem receptores mais específicos em certos órgãos. Então, se você tem um câncer de próstata, a chance da testosterona piorar é altíssima. Agora, se Sim. você tem um Pela câncer, sei lá, localização, né? exatamente, você está com câncer, sei lá, de pele, Uhum. né? Provavelmente você usar testosterona Não vai não vai mudar fazer tanta nada. diferença. Uhum. Não. É que Agora, se todo você mundo tiver acha usando. que se você fizer reposição de qualquer hormônio, seja testosterona, seja estrógeno, seja progesterona, acha que pode produzir qualquer tipo de câncer, pode piorar qualquer tipo de câncer. E não é assim. Depende muito Não, da então. localização desse câncer. Isso. Por isso que é importante entender esse esquema de chave e fechadura, Aham, né? sim. Então, como o GH é uma fechadura muito difusa, Aham, a chave ela vai trazer benefício em vários órgãos ao mesmo tempo, mas também o risco de piorar um câncer, independente do órgão, também é maior. uhum, Então, Vanessa, eu gosto que as pessoas entendam é que saúde não é fácil, né? Como eu falei no começo, e tudo tem seu preço. Então, usar um hormônio XPTO, ele tem um preço a se pagar, ele tem um risco a se pagar, não é só benefício, né? Não aham, é sim. usar GH e acha que é a fonte da juventude, né? Não é. Você pode usar o GH quando bem indicado, mas somado com boa nutrição, atividade física, controle emocional, horas de sono, manter um trabalho cognitivo ativo. Então é um conjunto. Eu falo que é a cereja do bolo, né? Não adianta você só ter a cereja e não ter um bolo. Horrível, Sim. né? É tratar realmente o indivíduo como um todo, né, doutor? Como um todo. Porque um Exatamente. Então, paciente cardíaco é um paciente inteiro, né? Eu brinco, eu falo que não vai entrar um coração no seu consultório sozinho, andando. Não vai entrar um joelho na sala do sim, ortopedista, né? Então, o exatamente. tratamento tem que ser holístico, né? Essa visão holística do organismo. Isso, fazer as correlações, né, dos Uhum. órgãos, né? Sim. Porque realmente o GH ele tem ação cardíaca também. Tanto que Uhum. hoje tem uma indicação bem alta de usar GH para insuficiência cardíaca, né? Olha que Lógico, não é bacana. qualquer insuficiência cardíaca, não é qualquer insuficiência cardíaca, tá bom? Uhum. Então,
como o GH ele tem uma ação na musculatura, né? Ele pode aumentar a força, dar contratilidade, etc. Se você tem um coração que não está tendo uma fração de ejeção boa, né? O coração está fraquinho, tal, e você já usou diversos fármacos que não tiveram um bom resultado, hoje tem trabalhos mostrando que você tem autorização para usar o GH para melhorar a contratilidade, a contração cardíaca, para melhorar esse fluxo sanguíneo, né? Uhum. Então, ele tem essas vantagens, mas também, lógico, que tem as desvantagens. Uhum. Acabaram de perguntar aqui se a reposição hormonal causa câncer, né? Tudo depende, né, doutor? Na medicina, tudo depende, não é uma exata, né? O que eu falo é que, assim, raramente o hormônio ele vai causar uma mutação, tá? Então, se você não tem uma célula mutada, não é usando o hormônio que vai ter a mutação. Entendi. Agora, imagina que você tem uma célula e essa célula sofreu a mutação, e nessa célula que sofreu a mutação existe o receptor hormonal. Pronto. Aí sim o hormônio ele vai passar a ser alimento para esse câncer crescer. Entendeu? Certo. E em relação à melatonina, doutor? Por que ela começa a cair conforme a gente vai envelhecendo? Então, a melatonina, assim como os outros hormônios, a natureza ela começa a interpretar que não é necessária, né? Que você pode ter sono picadinho, né? Que você não precisa dormir profundo, que você não precisa mais liberar GH, tal. Então, realmente, o corpo, a célula que produz a melatonina, ela vai entrando em falência, como a célula do ovário entra em falência, a célula testicular entra em falência. Então, ele é meio que uma consequência do envelhecimento, tá? Certo. Agora, o que pode acelerar, né, essa queda de melatonina é realmente não respeitando o ciclo circadiano, né? Então, então chegar... O organismo ele vai entendendo que você não precisa a partir do momento também que você... vai mostrando para o organismo que ele não precisa. Exatamente. Aquele conceito do corpo humano se adaptar a qualquer coisa, mesmo coisa ruim. Uhum. Então, se toda santa noite, às 11h30, você começa a ficar muito exposto à luz e começa a fazer oba-oba e fica mega excitado, o corpo vai entender que você não precisa de melatonina nesse horário. Então, você mesmo sendo uma pessoa jovem, né, com seus 30 anos, 40 anos, você já vai ter uma queda de melatonina de forma absurda. Uhum. Não, com certeza. E quais outros benefícios que traz a melatonina, doutor? Além de modular o sono. Sono é uma coisa muito complexa, né? Sim. O que eu falo assim, sono, por tempo de investimento, provavelmente ele é uma função fisiológica muito importante. Uhum. Né? Porque é uma das poucas funções fisiológicas que a gente está investindo 1/3 ou 1/4 da nossa vida. Sim. Né? A gente está dormindo o quê? 8 horas por noite, 6 horas por noite. Né? Então você está deixando aí, de 24 horas, você está deixando 1/3 na cama, dormindo. Então provavelmente acontece alguma mágica muito importante no sono. Tá? Uhum. Mas uma das funções principais, por exemplo, o que é sabido é que a melatonina, ela ajuda muito o cérebro humano a entrar no sono REM, né? Que é aquele sono mais profundo, tá? Sim. Que é o reparador, né? O sono reparador. Então, aí você falou a palavra-chave, reparador. Só que ele é reparador do quê? Ele é reparador de sistema nervoso central. Então, é o que eu falo, né? Você dormir é você ir lá e colocar o seu celular na tomada. Uhum. Tá? E quando tá 100%, você tira e consegue mexer todos os aplicativos, o celular tá lindo, dá para fazer tudo. Uhum. Agora, se tá lá, descarregado, aí você vai lá, deixa o carregador tá quebrado e não carrega nada. Né? Uhum. O dia seguinte, você não consegue abrir todos os aplicativos, não dá para usar o celular direito. Então, o cérebro é a mesma coisa. Se o cérebro ele não tá descansado, se ele não conseguiu se reparar durante a noite, o dia seguinte vai ser péssimo para tudo. Emocional, intelectual, energia. Então, ele acaba sendo assim. A melatonina, ela tem essa ação, então, de deixar o sono profundo. O sono profundo regenera o cérebro. Hoje, o que é sabido? Que um corpo bem descansado fica com uma melhor imunidade. Tá? Então,
com essa história de coronavírus, né? Que o pessoal fala que a imunidade tem que estar boa. Então, a gente vai acabar caindo em melatonina, né? Que ele vai melhorar a qualidade do sono da pessoa, e essa pessoa mais descansada vai ter uma melhor imunidade no dia seguinte. Sim. Então, vai agindo assim, né? É uma correntinha, né? Sim. E lembrando, uma rede, né, doutor, que a imunidade, ela depende de todos os pilares, né? Seja da alimentação saudável, seja da atividade física, seja do sono, emocional. Né? Emocional. Você tem que ter todos esses pilares, porque se um tá manco, né? Eu falo que aí realmente você vai ter você vai ser prejudicado de alguma forma. E a imunidade também vai ser afetada. E o sono é uma Sem delas. dúvida. Porque tem pessoas que fazem tudo e se alimentam super bem, é super regrado na dieta, não toma bebida alcoólica, não fuma, pratica atividade física, mas na hora de dormir, não dorme, né? Ou vai dormir muito tarde, tem poucas horas de sono, aí reclama porque não ganha massa muscular, né, doutor? Tenho certeza que o doutor tem paciente assim. Sim, porque essa reparação, né, ganhar músculo é reparar músculo, né? Então, se o músculo não descansa, o indivíduo só está catabolizando, malhando, mas ele não recupera. Então, realmente, ele não vai conseguir hipertrofia. Sim. Né? E perguntaram aqui, doutor, se a melatonina pode ser usada em crianças também. Eu tive uma paciente que me perguntou sobre isso esses dias, né? Porque ela deu para a filha dela e falou que a filha ficou bem melhor. E daí eu fui pesquisar, puxei artigo de 2019 e 2020, né, bem recentes. E falam que pode usar, existe uma certa segurança para uso. Só que, como todo trabalho, ele fala no final, faltam ainda mais pesquisas para... tá? Mas pode usar sim em criança, tem segurança, é só ajuste de dose. Sim. Perguntaram se uma criança de 1 ano. De 1 ano eu acho muito nova, não é, doutor? Muito nova. Os artigos que eu li eram acima de 6 anos. Uhum. É muito raro ter estudos, né? A gente encontrar algum estudo com crianças com menos de 2 anos, né, doutor? É muito raro. Porque essas crianças não vão para teste. Os pais não colocam as crianças para teste. É muito complicado, hein? Não tem uma certa segurança para testar nessas crianças muito novas. Não é, doutor? Mesmo comissão de ética também, muito pequenininho, não tem como mesmo. É mais difícil. E, doutor, a pergunta que não quer calar. Por que esse declínio hormonal, conforme vai passando a idade, com o passar dos anos, no que ele influencia no emagrecimento, na dificuldade em emagrecer? Acho que todo mundo quer saber, né? Vamos lá. O peso, né, Vanessa, e para todo mundo que está assistindo, ele é um resultado de entrada versus saída. Né? Eu brinco que é igual extrato de banco. Né? Não tem muito segredo. Ele é um resultado de quanto você consumiu de caloria versus o quanto você gastou de caloria. E isso vai dar o peso final do dia, tá bom? A grande influência dos hormônios é mais no gasto do que na entrada. Tá? Porque um dos principais órgãos que modulam o gasto calórico, né, o nosso gasto energético, né, o que mais tem dependência com a taxa de metabolismo basal, é a nossa massa muscular. É um órgão que tem mais mitocôndria. Então, é ele quem consegue pegar matéria-prima e transformar em energia. Então, quanto melhor é a nossa estrutura muscular, melhor é o nosso gasto calórico. Certo? Certo. Então, se você tem um declínio hormonal que te ajudava a manter a sua musculatura em dia, a sua musculatura ela começa a atrofiar, e daí você tem a mesma entrada, mas a saída está cada vez pior. E daí você vai começar a acumular banha. Entendeu? Entendi. Então, raramente, os esteroides ele tem muita ação cerebral, de aumentar o apetite ou de tirar o apetite. É uma ação mais periférica, cabeça para baixo. Certo. Entendeu? Mas também... Desculpa.
Pode continuar. Não, eu ia falar aqui também, né? O envelhecimento, ele causa queda de neurotransmissor, né? E essa queda de neurotransmissor, aí sim pode fazer com que a pessoa coma de forma pior. Tá? Porque o cérebro, né, Vanessa, ele sempre vai estar brigando naquilo que é racional, você executar, né? O que é o racional de você comer para você se manter saudável. Então, isso é comandado pelo cérebro, neurotransmissores, etc. Só que a gente tem uma outra via cerebral que não é essa parte mais racional, é aquela parte mais de prazer, né? Sim. Então, você não vai comer o que é necessário, o que é racional. Você vai comer o que é gostoso, né? O que é fácil. Tá? E com o envelhecimento, essa via de facilidade, conveniência e prazer, ela passa a ser mais predominante. Entendi. Né? Então é muito mais difícil você fazer aquelas coisas muito radicais, tal, quando a pessoa está muito mais velha. Entendeu? Ela vai falar, entre aspas, tô velho, eu vou me dar o luxo de comer X. Comeu, sim. Vai engordar. Sim, com certeza. Mas tem essa história também do o metabolismo ficar mais lento. Acontece mesmo, doutor? Acontece mesmo. Por essa perda muscular. Né? Pela perda muscular. Entendi. Isso. Pela perda muscular, né? Pela sarcopenia, a pessoa ela vai gastar cada vez menos energia, né? Porque quando a gente está mexendo o músculo, por exemplo, você está malhando, né? Sim. Você está gastando caloria. Então você está perdendo calor para o meio ambiente. Então você está suando, é porque você está movimentando o músculo. Sim. Né? Então é sabido que o músculo ele gasta muita caloria. Então, se você não tem músculo ou esse músculo não está ativo, ele não está trabalhando, o seu metabolismo vai ser muito chucro, vai ser muito ruim. Né? Então, por isso que hoje a gente fala, atividade física é fundamental. Assim, não é fazer se gosta ou fazer se tem tempo. Tem que fazer e acabou. É igual respirar. É igual medicamento, tem que tomar e pronto. Você não gosta, tem que fazer. Né? Exatamente. Doutora, em relação à testosterona, ela tem uma atividade lipolítica, né? Então, quando ela entra em declínio, ela cai demais na pessoa, a pessoa tende a engordar mais, é isso? Então, na verdade, vamos falar de novo de chave e fechadura, né, Vanessa? O adipócito, a célula de gordura, ela não tem muito receptor de esteroide. Né? Ela não tem muito receptor de testosterona. Então, a probabilidade da testosterona se ligar num adipócito e fazer com que ela murche, desapareça, é mínimo. O que é mais comprovado é que essa testosterona ela vai agir na nutrição muscular, o músculo ele vai ficar mais ativo e aquele músculo mais ativo é que vai chupar a gordura, entre aspas. Entendi. Entendeu? Essa relação. Bacana. E, doutor, qual o tipo de suplementação que o doutor também utiliza para modular esses hormônios? Suplementação? Isso. Além dos hormônios, né? Então, se a gente for falar de suplemento, você já falou, probiótico. Né? Sim, tudo começa pelo intestino. Se o intestino não tem, se você tem uma desbiose, né, que é a proliferação de bactérias maléficas, né, para o organismo, se você aumenta a permeabilidade daquele intestino, você também não absorve o hormônio da forma devida, né, doutor? Exatamente. Aquela matéria-prima, né, que o corpo precisa para produzir certo hormônio XYZ, não vai existir. Né? Então, um suplemento que eu sou sempre a favor são probióticos. Tá? Para aumento de testosterona, tem o ácido D-aspartico, tá? Que é o que é o mais classicamente usado. E para a parte de mais dos hormônios femininos, e também aí a gente pode entrar um pouco para o masculino também, Vanessa. Existem suplementos que enganam o receptor hormonal. Né? Então, por coincidência, por alguma razão, você tem moléculas, né, na natureza que se assemelham à molécula hormonal. Então ela consegue ligar no receptor e fazer uma massagenzinha, né, dar uma enganada no receptor.
Então, por exemplo, o Tribulus terrestre, Sim. né? Então, ele é um fitoterápico que ele se assemelha à testosterona e ele tem uma boa ação cerebral. Ele não tem ação periférica, né? Usar Tribulus para ficar fortão não tem ação. Agora, para melhorar a parte cerebral da testosterona, libido, pode ser útil. Ah, que né? bacana. A mesma coisa, a isoflavona, né? Ela pode imitar uma ação hormonal sem ser hormônio. Deixa eu ver o que mais. O GH não tem nada que se pareça com GH, tem que dormir bem. Não tem E jeito. quais os minerais que o doutor mais utiliza para essa questão hormonal? Para a questão hormonal? Então, depende do órgão que está ruim, né? Entendi. Se são gônadas que estão ruins, eu costumo prescrever o boro, né? E, por exemplo, se a glândula suprarrenal que está ruim, né? Então você vê que os esteroides da suprarrenal é que não estão legais. Sim. Eventualmente, o que eu gosto é zinco e cobre. Certo. Então depende de cada órgão. Se a tireoide que está ruim, tem colegas que são a favor do iodo, tem colegas que são contra. Então tem que ver qual é o órgão-chave que está falhando. Entendi. Perguntaram aqui, doutor, se o ZMA ajuda a modular os hormônios. Sim, ajuda. Com certeza ajuda. Mas aí, de novo, é tudo por probabilidade, né? Tanto por probabilidade quanto potência de ação. Né? Então, se você fizer um duplo cego, uma pesquisa onde você quer ver quem tem melhor resultado de massa muscular, um grupo que usa testosterona ou um grupo que usa ZMA? Provavelmente quem usa testosterona ganha mais. Sim. Agora, se você for colocar quem vai ganhar mais massa, quem usa ZMA ou quem usa placebo? ZMA. Entendi. Então, ele tem solução mais limitada. E, doutor, qual a principal via de aplicação que o doutor mais gosta de usar, que tem mais resultado na sua visão, na sua experiência de consultório? A testosterona, a progesterona? Seria tópica, no transdérmico, no filme orodispersível, sublingual? Então, aí vai depender do hormônio, né? Os hormônios proteicos, né? Então, por exemplo, GH. GH é igual a insulina. Não dá para tomar pela boca, não dá para fazer sublingual, não dá. É subcutâneo e acabou. Né? Se a gente for falar, por exemplo, de esteroides, né? Então, testosterona. Aí, Vanessa, vai depender muito qual que é a demanda do seu paciente. Né? Se a demanda do paciente é, por exemplo, eu quero envelhecer bem, com baixo risco de efeito colateral, eu não tenho muita pressa, transdérmico. Né? Agora, se a pessoa fala, nossa, não, meu sintoma tá horrível, eu preciso melhorar para ontem. Injetável. Né? Uma via de absorção muito mais rápida. É bem diferente. E, doutor, nós temos mais 5 minutos aqui. Para finalizar, qual paciente que assim, tem contraindicação mesmo, o doutor não indica de jeito nenhum o hormônio? Qual tipo de paciente, doutor? Então, se for falar assim, hormônio GH, vamos falar assim, GH. Se tem câncer, pronto, não vai usar GH. Não vai, de jeito nenhum. Mulheres, né? Se ela tem alguma doença em algum órgão-chave, né? Mama, útero, ovário, vagina, sinto muito, não vai usar esteroide. Né? E nem GH, tá bom? A gente poderia mexer com ácido D-aspartico, com tribulus terrestres, ou flavona, etc. Mas não com hormônio. Entendeu? Então, se a pessoa tem uma doença no órgão que tem a fechadura, né? Não vai usar. Por exemplo, coração. Né? O coração ele é um órgão que tem receptor de esteroide e de GH. Então, se a pessoa tem alguma cardiopatia prévia, né? Imagina que a pessoa já tem um coração enorme, parece um coração de boi. Não vai usar hormônio, sinto muito. Né? Não pode. Então, depende muito... A gente acaba fazendo uma triagem, né? Primeiro você vai pegar a história clínica,
né? Você vai ver se ele realmente tem a necessidade e se a gente pode suspeitar de queda hormonal. Depois você vai dosar o hormônio para ver se ele realmente está baixo. E, ao mesmo tempo, você vai dosar se ele pode usar hormônio. Né? Então, você vai ver todos esses órgãos ao redor para ver se ele tem condições de usar. Sim. E o doutor também pede todos os marcadores, né, de câncer nos exames também. Só apesar de levar bronca, né, porque não é um consenso, né, de novo. É algo muito mais teórico do que prático, né? Os marcadores tumorais, eles servem para acompanhamento de paciente com câncer sabido. Né? Agora, para pacientes que não têm câncer, para a gente saber a validade dele, né, se ele realmente vai mostrar se a pessoa tem uma predisposição, se tem câncer ou não, a gente não tem como saber. Mas como é um tratamento muito off-label, Vanessa, eu acabo pedindo para eu ter uma segurança também. Sim. Né? E também para eu passar um pouco mais de segurança para o meu paciente. Então, se eu tenho um paciente que tem o CA19 positivo lá no teto, e ele vai usar hormônio, ele quer usar hormônio, bom, pelo menos vai fazer uma colonoscopia, né? Vai fazer uma ressonância abdominal. Então, e daí você vê que está tudo limpinho, bom, você tem uma segurança a mais para poder usar. Sim. Né? Não, com certeza. Uma telespectadora aqui, doutor, perguntou sobre tireoide, hipotireoidismo, né? É que é bem complexo para avaliar esse hipotireoidismo. Não é só suplementar o T3 e o T4, né, doutor? Não. A gente dosa T3, T4, TSH, vê a clínica e no tratamento a gente junta várias outras coisas, né? Vários suplementos que tem a necessidade para melhorar a tireoide da pessoa. Então, por exemplo, se é um hipotireoidismo de Hashimoto, né? Então é autoimune. Então você tem aqueles suplementos para melhorar a parte da autoimunidade. Ah, não, é um hipotireoidismo, sei lá, congênito ou idiopático. Não é de Hashimoto. Então você vai dar outro suplemento. Você não vai dar o mesmo suplemento porque não é autoimune. Então, tem hipotireoidismos e hipotireoidismos. Sim, tudo depende, né, doutor? Bom, tudo então, depende. Finalizar... E daí... Desculpa. Não, só ia falar que o hormônio da tireoide é tudo só oral, né? Não tem jeito. Não, com certeza. E então, para finalizar, né, doutor? Sempre lembrando de todos os pilares da saúde, né? Para que você tenha também não só um equilíbrio hormonal, né? Mas um equilíbrio como um todo de neurotransmissores, né? Fala um pouquinho dessa importância toda. Tudo, né, doutor? Parte cardíaca, parte pulmonar, a parte estética, a parte sexual. Acho que é um equilíbrio. Sim. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, doutor Hugo, por essa live. Eu que agradeço. Esclarecedora. O doutor sempre dá uma aula, né? E logo, logo dá pra gente fazer outras, né? Tá bom. A gente vê se o pessoal gostar. O pessoal gostou aqui bastante. Então tá bom. Uma boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Então. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.